Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, voltamos com o nosso Clube do Livro, com o nosso Epíteto e a Arte de Viver, uma nova interpretação da Cheryl Label. Dando continuidade, espero que vocês estejam gostando aqui dos nossos vídeos, recadinhos paroquiais. Curta esse vídeo, toque no sininho para receber as notificações e compartilhe com quem você acha que pode estar contribuindo aqui com o nosso crescimento. Vamos todos juntos compartilhar conhecimento e fazer uma nova versão do nosso eu, melhorar o nosso eu de agora para que a gente possa chegar num eu melhorado do futuro, ok? Muito bem, sem mais demoras, vamos falar aqui. O epíteto continua nos dizendo várias máximas. E ele traz agora o seguinte: caráter é mais importante que reputação. Então, ele vai falar um pouco sobre a necessidade que nós temos, da forma como a sociedade ela é estruturada. Nós temos uma necessidade quase que inerente de reconhecimento social. Mas aqui ele vai frisar que o caráter ele deve ser mais importante do que o que as pessoas dizem a respeito de nós. Então vamos ver. Ele coloca o seguinte: por que viver com medo de coisas como não ser reconhecido publicamente em sua profissão ou em sua comunidade? Ou por não conseguir obter as oportunidades e benefícios que os outros conseguiram? Deixe de se incomodar com ideias como: as pessoas pensam mal de mim e não sou ninguém. Mesmo que sua reputação precisasse ser levada em conta, você não é responsável pelo que os outros pensam a seu respeito. Que diferença faz realmente para seu caráter e bem-estar se você tem uma posição importante ou se é convidado para festas elegantes? Nenhuma. Então, como pode ver algum descrédito em não ser um executivo poderoso ou uma celebridade? Então, Epíteto está nos falando aqui para gente, para nós deixarmos de nos incomodarmos com o que os outros pensam de nós, né? Até porque isso aqui se conecta com aquela ideia dos estoicos, do que nós controlamos e do que nós não controlamos. O que os outros pensam de nós tem a ver com as experiências deles, cultura e uma série de acontecimentos, e a forma como eles interpretam a nossa pessoa pelo fato deles nos conhecerem ou não, ou pelo fato deles imaginarem uma pessoa que nós devemos ser, isso com certeza vai gerar uma imagem, uma referência. Essa pessoa vai nos ler de uma forma. Não necessariamente é essa forma que a pessoa nos vê, é a forma como a gente se enxerga. Então, o que ele fala, nós não podemos controlar a forma como os outros nos veem. E conecta muito com aquilo com que a gente pode controlar. O que a gente pode controlar? O que a gente pensa sobre nós mesmos. Agora, o que os outros pensam, nós não podemos controlar, não é mesmo? Então, o que ele coloca aqui, que também nós temos que cuidar, porque ficar se preocupando com o que os outros pensam de nós também tem a ver com o nosso bem-estar, né? Que ele fala da nossa saúde aqui, que a gente tem que cuidar com essa preocupação em excesso com o externo, porque isso também interfere no nosso bem-estar. Então ele coloca aqui: é, se posso ficar rico e poderoso preservando ao mesmo tempo minha dignidade, a fidelidade, a minha família, aos meus amigos, os meus princípios e mantendo o autorrespeito, mostre-me como fazê-lo e eu farei. Ele está falando aqui de caráter, é mais importante do que reputação. Porém, se eu tiver que sacrificar a minha integridade pessoal, é estupidez isso e tolice insistir comigo. Além do mais, se você tivesse que escolher entre ter muito dinheiro e ter um amigo leal e honrado, qual seria a sua escolha? É melhor você me ajudar a ser uma boa pessoa do que me obrigar a fazer coisas que ameacem a integridade do meu caráter. Então, aqui é aquela velha história que o Epíteto traz para nós de que há coisas que o dinheiro não pode comprar. E no caso aqui do Epíteto é o caráter. Tanto que ele fala: se tiver uma forma bacana de ser rico, poderoso e mesmo assim com esse caminho eu poder preservar a minha dignidade, a minha fidelidade aos meus amigos, aos meus princípios, mostra-me como que eu farei. Ele coloca: porém, se eu tiver que sacrificar o meu caráter, os meus valores, o meu projeto de vida, a pessoa quem eu quero ser no futuro, é tolice insistir comigo, né? Ele coloca aqui:
Então ele fala no final: é melhor ser uma pessoa de caráter que cumpre suas obrigações do que ter renome e poder. Até porque às vezes quando a gente quer ter renome e poder, temos que sacrificar certos valores, temos que sacrificar certas coisas que lá na frente, no futuro, isso vai cobrar um preço muito alto. Daí será que vale a pena ser milionário, tendo que sacrificar caráter, integridade, passando por cima de outras pessoas? É o que ele coloca aqui, né? Que às vezes essa necessidade de ter uma reputação, essa falsa necessidade de ser alguém conforme a sociedade talha para nós, o que, que é ser bem-sucedido? Às vezes um jardineiro é uma pessoa bem-sucedida e nem por isso ela é trilhadária, mas ela tem o suficiente para comer, para viver, tem uma boa casa e ela tem um trabalho digno, né? Então ela tem um caráter bom. Agora quer dizer que ela não tem, só porque ela não tem fama, não é uma pessoa aí, uma celebridade, quer dizer que também ela não tem relevância? Então é essa questão que ele está colocando. E é uma questão muito dos nossos tempos, né? Até porque em tempos de redes sociais, eu sei que volta e meio volto falando sobre isso, mas é uma situação muito atual da nossa época, né? A questão de caráter versus reputação. Até porque as redes sociais elas tendem a dar mais vazão a pessoas que têm seguidores e que se encaixam num padrão de moda. Não necessariamente essas pessoas estão transmitindo valores. Não necessariamente essas pessoas estão transmitindo ideais de crescimento espiritual, às vezes estão transmitindo bobajada, às vezes estão transmitindo um consumo desenfreado de produtos, né? Muito bem. Depois, Epíteto vai falar para nós o seguinte: todos os benefícios têm seu preço. Então, ele vai falar sobre mérito e recompensa. Achei bem legal também. Ele coloca assim: alguém está desfrutando dos privilégios, oportunidades e honrarias que você deseja, que você almeja? Se os benefícios que a outra pessoa conseguiu são realmente valiosos, alegre-se por ela desfrutar deles, pois é a vez dela. Se pelo contrário os benefícios acabarem não se mostrando vantajosos, não se perturbe por não terem vindo para você. Então é aquela velha história assim, a pessoa está desfrutando, conquistou, a gente nunca sabe o que está por trás, depois ele vai falar sobre isso mais adiante, mas a pessoa está desfrutando, chegou onde ela queria chegar, enfim, tá desfrutando de uma posição privilegiada, de sucesso, riqueza, e às vezes nós ficamos com o quê? Com inveja, principalmente se é uma posição, se é uma situação que nós gostaríamos também de estar desfrutando. Mas o que ele coloca aqui para nós, que eu falei, epíteto, migo, como isso é difícil. Ele fala, se essa pessoa está desfrutando, alegre-se, porque é a vez dela, ela fez por merecer. Mas aí vem aquela questão, aquela vozinha, mas aquela pessoa não merecia. Então, se ela não merecia, significa o quê? Que ela chegou lá por caminhos escusos, que ela comprometeu o que a gente estava falando, o seu caráter, a sua integridade para poder chegar onde chegou. Então, por que você vai ter inveja dela? Aquilo ali não vai ser duradouro. Ela escreveu em areia, né? Aquilo ali daqui a pouco vai cair por terra, não é mesmo? Porque ela não está construindo seu interior. Então, lá no final da vida, o que que ela vai? Vai ter dinheiro, mas não vai ter valor, não vai ter. Dinheiro a gente não leva com a gente. Agora, valor, um caminho frutífero, isso perdura, isso a gente consegue mensurar, né? Então, a gente não devemos ter inveja de alguém que construiu ou está usufruindo num determinado momento de uma coisa ali que nós também queríamos, mas se ela conseguiu por um caminho que não foi tão legal, nós não deveríamos ter inveja, não é mesmo? Então ele fala aqui: lembre-se, você nunca receberá as mesmas recompensas que os outros recebem sem empregar os mesmos métodos que eles e fazer o mesmo investimento de tempo. No caso aqui de uma pessoa que fez por bem, fez por um caminho correto, né? É insensato pensar que podemos receber recompensas sem estarmos dispostos a pagar o verdadeiro preço por elas. Aqueles que ganharam alguma coisa não têm de fato nenhuma vantagem sobre você porque tiveram que pagar um preço pela recompensa. Acho interessante que o título é Todos os benefícios têm seu preço. Então, o que, que ele está colocando aqui para nós, né? É insensato pensar que podemos receber recompensa sem estar dispostos a pagar o verdadeiro preço por ela. E aí é que está o problema. As pessoas almejam coisas, mas às vezes não estão dispostas a pagar investimento de tempo, esforço, trabalho árduo para ter aquela recompensa, não é mesmo?
Então ele fala aqui: cabe sempre a nós escolher se queremos ou não pagar o preço pelas recompensas da vida. E muitas vezes é melhor para nós não pagar esse preço, pois ele pode ser o da nossa integridade, que foi o que a gente comentou antes. Poderíamos ser obrigados a elogiar alguém que não respeitamos, né? Então, eu vejo muito agora também em redes sociais que às vezes as pessoas querem, né, ter uma determinada coisa, ou botam uma meta e começam a se planejar para fazer, só que às vezes não conseguem e não sabem tudo aquilo que envolve. Vejo muito em redes sociais agora também aqueles desafios de 30 dias, porque eu vejo que é legal, que as pessoas começam a acompanhar o dia a dia daquela pessoa, por exemplo, do emagrecimento, a pessoa vai ficar 30 dias sem açúcar. Então as pessoas começam a ver o processo e entender todo o sacrifício que envolve para a pessoa poder chegar naquele objetivo. É um compromisso diário de vida. E muitas vezes as pessoas vão olhar aquilo e vão falar: olha, isso aí não é para mim, porque antes a gente só via os resultados e não via a forma para chegar lá. O epíteto mais para frente ele vai falar sobre isso, tá? Mais aqui na frente ele vai falar para nós sobre o autodomínio é a nossa verdadeira meta. É um trechinho curtinho, mas é legal também. Ele fala o seguinte: o mal não é um elemento natural do mundo, nos acontecimentos ou nas pessoas. O mal é um subproduto da negligência, da preguiça, da distração. Surge quando perdemos de nossa vista a nossa verdadeira meta de vida, ou seja, quando nos distanciamos dos nossos propósitos, dos nossos valores, do nosso planejamento. Então, quando nós nos distanciamos da nossa meta, de tudo isso que eu coloquei, nós abrimos espaço para que coisas ruins aconteçam, para que as coisas deem errado. Então ele fala que quando lembramos que a nossa meta é o progresso espiritual, voltamos a nos empenhar em nosso aprimoramento pessoal e mantemos o mal à distância. É assim que se conquista a felicidade. E aqui epíteto no texto, para mim, é onde ele foi mais taxativo. É assim que se conquista a felicidade. Então, a felicidade atrelada a você ter um propósito, a valores, a um planejamento de vida bem feito, certo? E é dessa forma, quando você está focado no seu crescimento espiritual, é que a felicidade, você consegue conquistar a felicidade. Que nem Bertrand Russell falou para nós, que o título do livro era A Conquista da Felicidade. Então, Epíteto reforça aqui, que quando você tem consciência desse combo, que o que importa é o crescimento espiritual, que você tem que ter o seu propósito bem fixo, os seus valores e o seu planejamento, que isso fecha a porta para que o mal entre na sua vida, é dessa forma que você vai conquistar a felicidade. Achei interessante porque isso fez um alinhamento com o livro que nós trabalhamos anteriormente, né? Muito bem. E vocês podem ver que eu passei um pouquinho mais rápido nos capítulos anteriores, porque são capítulos menores mesmo, porque hoje nós vamos trabalhar um capítulozão, que é um pouco mais raro nesse livro, porque epíteto geralmente é mais conciso. Tomar até um golinho d'água. Mas aqui temos quase 5 páginas de desenvolvimento de raciocínio do epíteto. Então ele coloca aqui para nós: examine o que vem primeiro, depois o que vem em seguida e só então comece a agir. Então o epíteto aqui ele traz uma ideia nova do que nós vínhamos até então trabalhando, que ele fala sobre planejamento estratégico, que hoje em dia está muito em alta. Seja gestor da sua vida, inclusive tem um curso nessa área que eu ministro, né? Então você vê Epíteto há mais de 2000 anos atrás falando sobre planejamento estratégico. E para mim, a linha de pensamento e a forma como ele trabalha isso é totalmente aplicável ainda hoje, e faz muito sentido. Então, ele coloca o seguinte, para a gente fazer um debate aqui e irmos conversando sobre, tá? Ele fala assim: cultive o hábito de examinar e testar uma provável ação futura antes de realizá-la.
Antes de proceder, recua e procure enxergar o quadro completo para evitar agir por impulso. Determine o que acontecerá primeiro, considere aonde a primeira etapa o levará, e então haja de acordo com o que você aprendeu. Então, o epíteto aqui está falando para nós o quê? As etapas de um planejamento antes de você implementar essa ação. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Quando nós estamos lá no final do ano, pulando as 7 ondinhas e colocando lá para nós, né, na nossa lista mental. Esse ano eu vou emagrecer e daí eu vou fazer um curso de tal coisa, vou começar um clube de leitura, enfim, o que quer que seja. Geralmente, muitas dessas pessoas não conseguem concluir essas metas, esses planejamentos que elas fazem. Por quê? Porque muitas vezes não tem consciência de todas as etapas que você vai ter que passar, de como é o processo para poder chegar no resultado final. Lembra que eu falei várias vezes aqui que as pessoas geralmente querem resultados imediatos? Porém, certos resultados levam tempo e não é pouco tempo, tem coisas que levam anos. Então, às vezes, as pessoas determinam por empolgação, porque é uma coisa da moda, porque, enfim, deu um clique lá e recebeu um incentivo, e começam a se propor a fazer coisas, que é legal, mas depois elas perdem o foco, perdem a energia e não conseguem manter, não conseguem ter essa constância. Por quê? Porque não enxergaram o tempo que aquilo ia demandar, a entrega que aquilo necessitava e as dificuldades que iam acontecer. Lembra que nós já falamos que coisas boas e coisas ruins acontecem, e que elas são inerentes à vida? A mesma coisa são os imprevistos. Quando a gente faz um planejamento, muitas pessoas não colocam no seu planejamento, e eu falo nisso no meu curso, as pessoas não colocam um tempo e um tempo para lidar com o imprevisto. Sendo que imprevisto acontece todo dia na nossa vida. E daí, quando você vê, a agenda da pessoa tá argolada porque ela não preveu, né? Não colocou ali, não previu o imprevisto e outras séries de fatores que a gente tem que se organizar e não consegue dar continuidade. Né? Então, o que o epíteto está falando para nós é que, antes de você proceder com qualquer projeto, seja ele qual for, recua. Enxerga o quadro completo, veja todas as etapas que vão ser necessárias para você conseguir chegar lá na tua meta, para evitar agir por impulso e arriscadamente. Então é isso que ele coloca. Primeira coisa, você tem que enxergar primeiro o quadro completo. Determine o que vai acontecer primeiro e considere aonde a primeira etapa o levará. Então haja de acordo com o que você aprendeu. Achei bem interessante essa definição dele de planejamento. Quando agimos sem ponderação, podemos até começar uma tarefa com grande entusiasmo. Segue-se então consequências imprevistas ou indesejadas e batemos vergonhosamente em retiradas tomados pelo remorso. Eu não deveria ter feito isso, eu poderia ter feito aquilo, quem sabe se eu tivesse feito de outra maneira. Então é justamente o que eu coloquei aqui, o epíteto está descrevendo, né? E ele vai dar aqui um exemplo de um atleta, que coincidentemente ou não, cabe, né? Porque eu também sou atleta. Achei interessante que ele vai colocar aqui também. Suponhamos que você queira ganhar uma medalha nos Jogos Olímpicos. É ótimo, mas pense bem em que você está se envolvendo. O que um desejo desse pressupõe? Ser um campeão olímpico, ganhar uma medalha olímpica, o que isso envolve, né? O que tem de acontecer primeiro para eu chegar lá? E depois? E quais são os outros passos? O que vai ser exigido de você? E quais são as consequências disso? Será que toda essa linha de ação vai ser realmente benéfica para você? Se a resposta for positiva, vá em frente. Então, todos esses questionamentos que ele fez se liga com aquilo que ele falou. Antes de proceder, recue e procure chegar ao quadro completo. Então, faça as perguntas certas antes de iniciar um projeto. Depois ele coloca aqui: se você deseja uma vitória nos Jogos Olímpicos, para se preparar de forma adequada, terá de seguir uma disciplina rigorosa, que o levará aos limites de sua resistência. Terá de se submeter às regras severas, seguir uma dieta, exercitar-se nos horários definidos, seja frio, seja calor, seja chuva, seja sol, né?
não vai poder beber, não vai poder fumar, vai ter que seguir as instruções do seu treinador como se ele fosse seu médico. Então, quando estiver de fato competindo, haverá sempre o risco de ser eliminado, poderá ainda se lesionar e depois de passar por tudo isso, ainda poderá ser derrotado por outro atleta. Então você vê, ele fez um quadro até meio negativo, mas o que, que ele está colocando na roda? Os imprevistos. Ele está colocando as coisas boas e as coisas ruins, e as dificuldades do trajeto. E muitas vezes o que, que acontece num planejamento estratégico? As pessoas, justamente para quando tem que fazer lá quais são os pontos bons, os pontos fortes, os pontos bons e os pontos ruins, justamente pelo fato de estarmos tomados por uma empolgação da realização do projeto, nós tendemos a dar uma maquiada nas coisas ruins, ou não olhar o quadro completo como deveríamos, não olhar exatamente tudo que pode acontecer. Aí o que, que acontece? Quando começa a executar o planejamento, numa primeira dificuldade, a pessoa desiste, porque não previu aquilo, porque não contava com aquilo. Aí começa o quê? Ai, coisa ruim isso acontece comigo, não consegui dar continuidade na minha empresa ou qualquer outra coisa, porque o mercado estava ruim, porque veio um competidor mais forte, não sei o quê. Aí começam as muletas. Por quê? Porque a pessoa não olhou o quadro como ela deveria ter olhado, né? Então ele coloca aqui para nós. Após ter examinado todas essas possibilidades, consciente de tudo o que pode acontecer e de todas as consequências, se a sua vontade ainda se mantiver forte, chegará o momento de exercer sua capacidade de julgamento. Se o quadro geral ainda lhe parecer vantajoso, então você deve mesmo participar dos Jogos Olímpicos, com todo entusiasmo. Então, se depois de feito toda essa avaliação, a sua motivação ainda se manter, então você deve seguir em frente. É o que ele coloca aqui. Ao analisar o panorama completo da situação, você se distingue do mero diletante, daquela pessoa que participa das coisas porque elas lhe parecem interessantes ou não exigem grande esforço. Não é uma atitude nobre. Analise bem as coisas, decida-se e então empenhe-se de corpo e alma. Senão você será sempre como uma criança, que às vezes finge ser um guerreiro, outras vezes um soldado, um músico, um ator representando uma tragédia. Sempre brincando, sem levar nada a sério. É o que ele coloca aqui para nós. Analise bem aquele seu sonho, aquela sua meta, os prós e os contras, e depois, se você ainda quer fazer, arregaça as mangas e vá fazer. Mas não desista na primeira oportunidade, senão nós criamos um verdadeiro cemitério de sonhos. Aquela pessoa que sempre nunca começa e nunca termina o que ela se propõe. Vocês conhecem alguém assim? Ou em determinado momento da vida vocês já foram assim, ou estão nesse momento, que começa uma coisa e não dá continuidade? Sabe, no planejamento estratégico e nessa minha caminhada, é muito importante, eu vejo que mesmo quando você, tendo feito esse cenário, e imprevistos acontecem, e tem coisas que você não controla, e mesmo estando numa adversidade, se você dá continuidade no projeto para seguir o planejamento, começo, meio e fim, ao que você se propõe, isso faz uma enorme diferença no seu mental. Lembra que a gente falou sobre o kit de ferramentas? Então, mesmo que naquele momento, aquele projeto talvez não faça mais tanto sentido, mas você já estando no meio do caminho, e se é possível você terminar, mas você não vai mais utilizar, termine. Por uma questão de você fazer um treinamento mental de começo, meio e fim, para você saber que você é capaz, para você treinar a sua resiliência, que é uma das ferramentas daquele nosso kit de sobrevivência. Porque senão a gente sempre começa, acha muletas que justificam, que as muletas sempre são justificáveis, não quer dizer que só por isso isso não significa que nós devemos usá-las, certo? Senão a gente sempre, senão nós sempre achamos muletas que justifiquem não continuar com determinado projeto, e quando a gente olha para trás, nós vemos um monte de projeto que começou e não concluiu. E o que isso diz respeito sobre nós? Que numa primeira dificuldade nós desistimos. Que tipo de ferramenta nós estamos criando no nosso kit? De plástico, né? Que no primeiro uso vão quebrar, não vão conseguir lidar com uma situação.
certo? Então é por isso que ele fala, nós vamos ser tipo uma criança que não leva nada a sério. E até, né, Epíteto tem criança que leva as coisas muito a sério, mas vai muito do quê? Do nosso modelo mental que a gente está criando. Então ele fala aqui: a menos que nos entreguemos de coração a nossos empreendimentos, nós nos tornamos pessoas vazias, superficiais e nunca desenvolvemos nossos talentos naturais. Todos conhecemos pessoas que, como macacos, imitam tudo que parece ser novidade no momento, tudo que chama atenção. Mas logo seu entusiasmo e seus esforços esmorecem, e elas abandonam seus projetos assim que eles viram rotina ou as exigências aumentam, principalmente quando as exigências aumentam, né? O espírito indiferente não tem vigor. Esforços experimentais levam a resultados experimentais. As pessoas comuns mergulham de cabeça sem cuidado em seus projetos. Talvez um dia encontre uma figura exemplar que as inspire a buscar excelência. Buscar a excelência é sempre louvável, mas reflita primeiro sobre a natureza de suas aspirações e confronte-as com sua capacidade. Seja honesto consigo mesmo. Avalie claramente seus pontos fortes e seus pontos fracos. Você possui o que é preciso no momento para competir? Para ser um lutador, por exemplo, é necessário ter uma força extraordinária nos ombros, nas costas e nas coxas. Você tem aptidão física e agilidade para estar entre as melhores desse esporte? Pessoas diferentes são feitas para as coisas diferentes. Então, acho interessante ele falar também que tem certos sonhos, certas metas que nós temos que ser realistas, nós temos que adequar os nossos sonhos e as nossas metas às nossas capacidades. Então, não adianta que nem eu ser uma cantora lírica, eu quero ser uma cantora lírica. É irreal, eu não tenho voz para isso, eu não tenho afinação, pelo menos não nessa vida. Então, nós temos que ter assim também sonhos e metas compatíveis com as nossas capacidades e habilidades, senão também a gente está aí no campo das ideias inatingíveis. É isso que ele está querendo colocar aqui também. Não só é preciso ter certa habilidade para obter sucesso em determinadas áreas, como é preciso também fazer alguns sacrifícios. E agora vem a segunda questão também, que muitas pessoas não estão dispostas a fazer sacrifícios para poder chegar em determinado lugar. Se você deseja tornar-se competente na arte de viver com sabedoria, será que pensa que pode comer e beber em excesso? Pensa que pode continuar a se entregar à raiva e seus acessos habituais de frustração e depressão? Não. Se o seu objetivo é a verdadeira sabedoria e você é sincero, terá um trabalho a fazer em você mesmo. Terá de superar muitos anseios, pouco saudáveis e reações impulsivas. Terá de reavaliar as pessoas com que você se relaciona. Será que seus amigos e sócios ou companheiros de trabalho são pessoas dignas? A influência deles, seus hábitos, valores e comportamento faz você melhorar como pessoa ou estimula os maus hábitos dos quais você quer se livrar? Então aqui também entra uma outra questão. E quando você está, nós falamos muito disso no livro A Guerra da Arte, que foi Como Superar Seus Limites Internos, do Steven Pressfield, que fala muito sobre isso. Quando você está focado numa meta, num planejamento, né? Você quer alcançar isso. Você vai ter que fazer sacrifícios. Ele coloca a diferença entre profissional e amador. Aquele que ama um hobby, mas não o vivencia diariamente, porque o profissional vivencia diariamente aquilo que alguns consideram um hobby, né? Uma música, um atleta, por exemplo. Então ele coloca assim: você está disposto a sacrificar várias coisas, então tempo com a sua família, porque você vai ter que, no caso de um atleta, vai ter que se dedicar muito, todo dia, diariamente, né? Festas sociais, você não vai estar poder em festas, em cortejos toda hora, porque você tem que comer direitinho, dormir bem sempre, né? Então são sacrifícios que você está disposto a fazer. E outra coisa que ele coloca que me toca muito, que ele fala assim, às vezes você tem que fazer uma reavaliação dos círculos de amizade que você está inserido. Porque será que os círculos de amizade que você está inserido, eles agregam nessa construção do teu sonho, da meta que você quer atingir, ou são pessoas superficiais, que querem viver de aparência,
que vendem o seu caráter para conseguir qualquer coisa, né? Então essas pessoas elas te estimulam, fazem você ser a sua melhor versão, ou são pessoas que não agregam. E muitas vezes quando nós tomamos uma atitude de pegar a nossa vida nas nossas mãos, fazer um planejamento estratégico e nos melhorarmos como pessoas, muitas vezes nesse processo eu vi isso repetidamente. Nós perdemos certas amizades. Em que sentido? Que aquela amizade não faz mais tanto sentido para nós, porque ela está desconectada com a pessoa que a gente quer ser. É meio doído isso, e por isso que muitas pessoas têm medo de mudar e de se construir ou levar a cabo certos sonhos. Porque quando você está nesse caminho de construção, às vezes ele é um caminho um pouco solitário. Só que daí, conforme você vai caminhando, eu já falei sobre isso, você vai vendo outras pessoas que estão no mesmo caminho que você. Só que às vezes você tem que deixar certos círculos de amizade. Isso é difícil, porque nós somos seres sociais. Nós temos necessidade de afeto, carinho, de estarmos em certas bolhas de afirmação. É muito difícil sair disso, né? Então, Epíteto fala aqui para nós. Viver com sabedoria, como qualquer outra coisa, exige que se pague um preço. Ao procurar viver sabiamente, você pode ser ridicularizado e até mesmo levar a pior em vários aspectos de sua vida, incluindo sua carreira, sua posição social e sua situação perante a lei. Uma vez tendo poderado sobre todos os detalhes fundamentais que compõem o esforço de viver uma vida mais elevada, siga em frente com todo esse empenho. Faça os sacrifícios necessários que são o preço do objetivo mais precioso: liberdade, equilíbrio da mente e tranquilidade. Se, todavia, ao analisar com honestidade seu ânimo e sua índole, você não se considerar apto ou preparado, procure não se iludir. Estabeleça um rumo diferente e mais realista para a sua vida. Se você tentar ser algo que não é ou lutar por alguma coisa além de sua capacidade naquele momento, acabará como o patético diletante que tenta ser primeiro uma pessoa sábia, depois um burocrata, depois um político, depois um líder popular. Esses papéis são inconciliáveis. Não podemos ficar esvoaçando para várias direções, por mais atraentes que sejam, e ao mesmo tempo viver uma vida integral e proveitosa. Só se pode ser uma única pessoa, ou boa ou ruim. Você tem duas opções básicas: empenhar-se em desenvolver sua razão, mantendo-se fiel à verdade, ou ansiar por exterioridades. Então, o que ele fala? Ou você pode crescer internamente, ou viver de aparências, ou focado no mundo externo. As duas coisas são difíceis, muito difíceis de conciliar, tá? Até aqui eu concordo, e lembra que eu falo que às vezes dos autores nós não vamos concordar sobre tudo. Eu concordo com o Epíteto, que ele fala que a conquista da felicidade ela está muito mais alinhada a um crescimento interno do que um crescimento externo. Porém, eu não vejo ruim uma pessoa que quer também ter certas coisas. Acho que o problema ele cai na base quando a pessoa ela quer ter em detrimento do ser, quando o ser não é prioridade. A partir do momento que você investe no seu crescimento interno e também daí trabalha um pouco no crescimento externo, em ter certas coisas, desde que ter essas coisas você não coloque em jogo o seu caráter, a sua integridade, seu crescimento interno, eu não vejo problema. Ou a questão atual é que a forma como a sociedade está estruturada, ela foca em você ter e não estrutura a tua base do ser. Então, muitas vezes as pessoas têm as coisas passando por cima de outras pessoas, passando por cima de valores, passando por cima de ética, e lá no final da vida isso vai dar que ganho. Será que as pessoas são felizes? Daí elas vão ser pessoas felizes com isso? A gente vê muito isso também dos 15 minutos de fama hoje em dia. A mídia ela dá muito vazão e as redes sociais propiciam isso, né? Que pessoas que às vezes não têm estrutura psicológica, porque não têm o ser, têm os 15 minutos de fama. E são iludidas pela fama e depois não conseguem manter essa fama ou se propõem a fazer certas coisas de cunho moral duvidoso para poder se manter naquela onda. Por quê? Porque essas pessoas não têm uma base de ser, uma base de valores, uma base de crescimento espiritual. E depois você vê que essas pessoas se perdem, começam a fazer um monte de bobagem, enfim. Sempre quando elas são notícias na mídia,
em função de notícias negativas, né? Então, o Epíteto falou nesse capítulo aqui para nós muito interessante, algumas questões para a gente refletir, e é um capítulo grande, por isso que eu me alonguei, sobre planejamento estratégico, tudo que envolve de sacrifício que nós precisamos entender para poder estar dispostos a fazer esse sacrifício e para que a gente não titubeie numa primeira dificuldade, né? Então a gente olhar o cenário e saber onde nós estamos pisando. Depois de tudo isso, ele coloca para nós que nós temos que ter honestidade com a gente mesmo. Sabendo tudo isso, a gente tem que ver, ok, eu sei, estou disposta, mas será que eu sou capaz? Será que esse sonho que eu quero, eu tenho capacidade de fazer? Né? Será que nem eu falei ali da cantora lírica, né? Será que realmente isso está atrelado a minhas habilidades ou é uma utopia? Nós temos que ter honestidade, né? Então fazer essa avaliação, por mais dolorosa que seja, e às vezes abrir mão de certos sonhos, não é? E depois ele também falou nessa abdicação do nosso círculo de amizade e tudo mais, né? Que às vezes a gente vai ter que abdicar de certos círculos que ele colocou aqui pra gente, e que para ele, né, só se pode ser bom ou ruim, e você tem duas opções, ou empenhar-se em desenvolver sua razão, ou ansiar por exterioridades, e que nem eu falei, concordo em partes, mas eu acho que uma coisa não exclui a outra, desde que a sua busca do ter esteja alicerçada em ser, né? Aí eu acho que fica um pouco mais mais adequado ao modelo de sociedade que nós vivemos atualmente, porque infelizmente sem bem, sem posse, sem dinheiro, a gente também não tem como sobreviver nessa sociedade, né? Não é mesmo? Pessoal, esse foi o nosso Clube do Livro sobre a arte de viver, trechinho que nós fizemos até a página 63. No próxima semana já iniciamos o mês de junho. Não quero dizer que eu estou atrasada com o livro, mas é que filosofia estoica são assuntos muito profundos. Nós vamos começar sim o próximo livro, que dos hábitos, que entra basicamente nesse planejamento estratégico aqui, como fazê-lo, que é o que o Epíteto está colocando aqui para nós, e nós vamos fazer os dois livros concomitantemente. Eu vou, para quem é inscrito no canal, vou estar explicando certinho como é que isso funciona, mas a partir do próximo mês nós vamos começar o próximo livro em paralelo com esse livro aqui. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, deixe sua curtida e até o próximo encontro. Até mais, pessoal!